Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aqui de segunda a quarta-feira, sempre por volta das 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica mais do que anual, porque a gente está lendo um capítulo por dia. Vai levar mais de um ano para a gente poder terminar aí. Mas vamos estar lendo aí até concluirmos, né? O nosso projeto, o nosso propósito começou ali no início de janeiro, no dia 1º. Nós já estamos no livro de Levítico. Levítico capítulo 4 é o capítulo que nós iremos refletir, meditar, ler, né? Nessa noite e tentar trazer e tirar as aplicações concernentes às nossas vidas, aquilo que a gente precisa entender e compreender aí, para ter aí um encontro, não somente um encontro, mas poder caminhar em comunhão com o nosso Deus, tá? Então hoje a gente vai ler Levítico capítulo 4, glórias a Deus. Gisla, seja bem-vinda. Theo Pacheco, Deus abençoe. Kleber, a paz do Senhor a todos que estão passando por aí. Que Deus venha os abençoar. Quem estiver passando por aí, gente, dá um toquinho aí no coração, tá? Para que assim essa live possa ser impulsionada e outras pessoas possam ter aí a oportunidade de estar conosco, de ler a Bíblia conosco nessa noite, tá bom? Toca aí no coraçãozinho, você que está passando, mesmo que não vá ficar, mesmo que tenha que ir dormir e tal, fazer alguma coisa, só de você tocar o coração, você já ajuda Deus a compartilhar, né? Me ajuda a propagar a palavra de Deus, nesse sentido que a gente está ajudando a Deus, né? Deus não precisa de ajuda, mas Ele nos dá esse privilégio, essa oportunidade de podermos assim compartilhar a palavra de Deus. E Ele tem usado aí, né, por sua infinita misericórdia, o Instagram. Vários criadores de conteúdos cristãos têm separado um tempo para meditar na palavra, para poder trazer reels aí que aplicam a palavra de Deus, às vezes de maneira mais séria, às vezes de maneira mais brincalhona, mas Deus tem usado várias maneiras aí, várias formas para poder tentar alcançar, né? Ele não tenta, ele faz, né? Mas ele nos dá a oportunidade e nós somos esses instrumentos que estamos aí dando lugar para poder compartilhar a palavra de Deus com aqueles que precisam. Então, e todos nós precisamos aí da palavra do Senhor, tá? Antes que o pessoal entre, tá? Eu vou deixar aqui os avisos. No domingo, o Instagram habilitou para mim aí os presentes, tá? E eu fiz um videozinho ilustrativo de como é que funcionam os presentes. E se porventura alguém quiser assim compartilhar os presentes, né, comigo ou com qualquer outro criador de conteúdo, eu vou passar um vídeo aqui para te orientar de como é que você pode fazer isso, tá? Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, povo de Deus. Estou muito feliz. O Instagram me presenteou hoje, quer dizer, criou a oportunidade de eu ser presenteado hoje, tá? Eu fui monetizado e recebi a oportunidade de receber presentes. Então, a partir de agora, eu posso receber presentes de cada um de vocês que queiram assim, me presentear, tá? E como é que funciona isso? Você tem que entrar em algum Reels que eu fiz, tá? E se você gostou e tem gostado do conteúdo, você toca ali, tá? Em cima do meu nome você vai encontrar ali enviar presente. Você toca ali e vai abrir uma telinha com várias estrelas que você pode assim doar. Tem 0 estrelinhas ali, você tem que comprar essas estrelas, você adiciona saldo. Então com R$5 você compra 45, com R$30 você compra 300, com R$100 você compra 1.200. E aí você pode compartilhar as estrelinhas que vão ser transformadas em dinheiro às pessoas que você tem acompanhado nas redes sociais e que você, de alguma maneira, é grata e quer abençoar a vida aí dessas pessoas. Então, você vai, toca em presentes e tem aí a quantidade de estrelas que você pode compartilhar com aquele criador de conteúdo que você acompanha e gosta e quer, assim, abençoar. É uma ótima forma, assim, de alguma maneira, para que vocês possam nos abençoar, viu? A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde. Tá aí, gente, tá aí, tá? O Instagram criou essa maneira, né? Ele tem
tem buscado aí de várias formas criar formas e maneiras que possam assim abençoar aqueles que já estão aí no Instagram, aqueles que fazem conteúdo, editam vídeos, né, ensinam coisas aí no Instagram. O Instagram agora está criando maneiras de alguma forma ajudar os criadores de conteúdo, tá bom? Então vou deixar o alerta e o aviso aí para vocês. Nos meus Reels, na live aqui não existe, tá, essa possibilidade, mas nos meus Reels, que são esses videozinhos de 1 minuto, 30 segundos, 40, 1 minuto e meio, que eu posto aí, é que aparece aquele aviso ali do dê um presente, tá? E aí você tem que comprar as estrelinhas e depois dividir as estrelinhas entre as pessoas que você rotineiramente aí acompanha aí no Instagram e abençoar a vida delas, tá bem? Vamos orar agradecendo a Deus pela rica oportunidade. Vamos dar continuidade aí a Levítico capítulo 4 nessa noite. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento. Viemos lhe agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado pela provisão, pelas bênçãos derramadas, ó Deus. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz. A gente nem sabe, nem vê, nem enxerga, Senhor. E mesmo assim, por sua infinita misericórdia, por seu infinito poder, o Senhor age nos abençoando, mesmo quando a gente não percebe e não reconhece, Deus. Mas somos gratos, Senhor, por tuas infinitas misericórdias que são renovadas diariamente. Quero apresentar a vida daqueles que estão aqui presentes, daqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir a live no decorrer, Senhor, da semana, do dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles. Venha nos dar, assim, o discernimento, a sabedoria, para que possamos entender e compreender a sua vontade e colocarmos em prática, Deus. E dessa forma darmos um bom testemunho e sermos instrumentos em tuas mãos na propagação da verdade para alcançar aqueles que hão de ser salvos. Obrigado, Deus, por essa noite. Vá se nos abençoando. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Lúcia, seja bem-vinda. Joana, seja bem-vinda. Elísio, a paz do Senhor, varão. Louvado seja Deus. Marcos, Deus abençoe sua vida. Gente, vamos lá para Levítico capítulo 4, tá? A gente está estudando aí as ordens deixadas por Deus para Moisés a fim de realizar ali, né, os ritos, as cerimônias no tabernáculo que ele construiu e ergueu no finalzinho ali do livro de Êxodo, tá? Então, Levítico vem trazendo as instruções sobre tudo aquilo que deveria ocorrer dentro do tabernáculo que foi erguido ali durante o livro de Êxodo. Vamos lá para o capítulo 4, no seu verso 1, que está escrito. A primeira parte, quem leu aí o capítulo 4 percebeu que existem 4 tipos de sacrifício dentro do capítulo 4, né? A gente já falou sobre o holocausto, nós falamos sobre as ofertas de cereais e nós falamos sobre o sacrifício pacífico, né? A gente vai ver ao todo 5 tipos de sacrifício que Deus manda realizar. O capítulo 4 fala a respeito das ofertas pelo pecado, tá? Especificamente. E dentro das ofertas pelo pecado existem 4 tipos diferentes que a gente vai ler durante aí o capítulo 4. André, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? Então, a primeira parte do capítulo trata dos sacrifícios feitos pelos erros, pelos pecados dos sacerdotes, tá? Dos sacerdotes. Então, a primeira parte fala a respeito dos sacrifícios realizados em prol dos pecados do sacerdote, tá bom? Então, verso 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel, e isto que devem fazer, e é isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, tá? É o tal do pecado por acidente, por vacilo, por falta de vigilância, por descuido. Não é o pecado planejado, elaborado, feito por rebelião, por rebeldia, né, para afrontar. Não é por este pecado aí, não. Geralmente, os pecados de rebelião, as consequências de pecados de rebelião, de confronto a Deus, a autoridade instituída por Deus, eram pagos com a própria morte da pessoa. Não tinha
matar animal no lugar dela não, tá? Aos rebeldes a punição realmente era a morte. A gente vai ver aí durante o livro de Levítico, por exemplo, que se um filho desobedecesse ao pai, fosse rebelde ao pai, e o pai denunciasse esse filho, ele seria apedrejado até a morte, tá? Então, quando fala pecado aqui sem intenção, não é o pecado planejado, não é o pecado deliberado, aquele que realmente a pessoa procura e quer fazer e não tá nem aí, doa quem doer. Não, esse aí praticamente não havia perdão, o que havia era punição, tá bom? Era punição, tá? Então, dentro do capítulo 4, os sacrifícios e as ofertas que serão feitas aqui é em prol de pecados que são cometidos por acidente, pecados que são cometidos por falta de vigilância, por fraqueza espiritual, e não aqueles por rebeldia, tá bom? Ok? Por esses aí, aparentemente não tem sacrifício, tá? Verso 3. Se o sacerdote ungido pecar, então, Elísio, peraí, vamos dar uma pausa aqui. Elísio falou aqui. Aqui vemos o início das ofertas sem cheiro, sendo a primeira delas o sacrifício pelo pecado, onde Jesus é representado levando sobre si o erro do pecador. Sim, praticamente todas as ofertas que a gente tem visto, o foco aponta para Cristo de alguma maneira, tá? Algumas são como cheiro suave, como ele está colocando aí, né? São sacrifícios de adoração, de comunhão, de gratidão, de dependência de Deus, que foram os 3 primeiros sacrifícios que a gente viu aí e a gente estudou nas lives anteriores. A partir do capítulo 4 são sacrifícios por pecado mesmo, se bem que o holocausto também é sacrifício pelo pecado, tá? Mas vamos voltar aqui, vamos retornar aqui. Verso 3. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu, tá? Em primazia, esse tipo de sacrifício focava ali o sumo sacerdote, tá? Se o sumo sacerdote pecasse, ele acabaria trazendo ali toda uma contaminação para o corpo de sacerdócio, para todos os sacerdotes e consequentemente para todo Israel, porque quem intermediava Deus e o povo de Israel eram os sacerdotes. Então, se o sumo sacerdote pecasse, ele ia acabar atrapalhando a comunhão de todos, né? De todos ali com Deus. A gente vê a importância disso. E Deus requer um novilho, que é uma oferta cara, tá? É uma oferta cara, mas também por causa do contexto, da necessidade e da autoridade, do status que tem aí o sacerdote que cometeu o pecado, tá bom? Então, verso 4, trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda de encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda da congregação. A gente já vai ver algo diferente do que aconteceu nas outros sacrifícios, né? Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Aquela cortina, aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. O sacerdote chegava ali com o sangue do sacrifício do novilho, molhava o dedo e respingava ali na cortina 7 vezes este sangue. Por que o número 7? Porque é o número da completude, né? É o número da perfeição, é o número 7. Cláudia, seja bem-vinda. Priscila, a paz do Senhor, varoa, obrigado pela presença, tá? Verso 7. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor. A gente vê que do lado de fora do véu, ali, de frente com o véu, existe um altar de incenso, tá? Deixa eu ver se eu não apaguei. Vou mostrar para vocês o que é o altar de incenso aqui. Ô Jesus, não fala que eu apaguei não. Eu acho que eu apaguei o altar de incenso. Deixei um bocado aqui, mas não deixei ele. Ah não, tá aqui. Aqui.
esse é o altar de incenso, tá? Que ficava ali de frente com o véu, e atrás do véu tinha a arca da aliança, tá? Essas são as pontas, ó. Em seguida o sacerdote colocará um pouco de sangue nas pontas, tá vendo? Tem uns chifrezinhos aí, saem uns chifrezinhos, são essas pontas onde era colocado um pouco do sangue ali do novilho que foi morto do lado de fora da tenda, tá? Dentro da tenda. O restante do sangue do novilho ele derramará à base do altar de holocausto. Eu vou mostrar para vocês o altar de holocausto aqui, para que vocês possam ver o que era o altar de holocausto. O altar de holocausto é isso aí, tá? Então o restante do sangue do animal que era sacrificado ali, por causa do pecado do sumo sacerdote, era jogado ao redor deste quadrado que ficava do lado de fora da tenda, tá? A entrada da tenda do encontro. Então, vemos claramente a importância do sangue, né, nesses rituais de sacrifício. Pois o sangue aponta para o quê? Este sangue aí que é derramado nos sacrifícios aponta para o quê, gente? Me fala aí. Eliel, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Para o que aponta este sangue de todos esses animais aí no holocausto, no sacrifício pacífico? Esse sangue derramado aponta para o quê? Me fale aí. Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Aponta para o quê? Escreve aí. Isso. Aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tá? Aponta justamente para o sangue de Cristo, tá? É para aí que aponta esse sangue derramado. Todo esse sangue derramado de todos os animais que morrem ali aponta para o sangue de Cristo que ia ser derramado por nós, tá? Tá escrito lá. E Deus, quando ele monta esses sacrifícios e todos eles com derramamento de sangue, ele está meio que reforçando essa mensagem de que há necessidade de derramamento de sangue, tá bom? E é por isso que ele proíbe lá no Antigo Testamento a ingestão de sangue, você comer sangue, tá? Lá em Gênesis 9:4 está escrito assim: mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Tá? Lá em Deuteronômio 12:23 ele fala: mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com sangue que lhe dá vida, tá bom? Porque justamente o sangue representava a própria vida do ser, do animal. O sangue se esvaía, a vida se esvaía, tá? Lá em Hebreus 9:22 fala: por isso Jesus morreu de forma cruenta, com derramamento de sangue. Pois está escrito, né? Está lá em Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. Pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, tá bom? Então, o sangue aí, a representação do sangue aí apontava para o sangue de Cristo, tá bom? Por isso que Deus tratava o sangue com certa reverência desde o Antigo Testamento, a ponto de proibir o consumo de sangue, tá? Porque este sangue apontava para o sangue que seria derramado de Cristo e para a preciosidade desse sangue derramado por nós, tá? Eles colocou aqui: esses sacrifícios nessa seção têm caráter expiatório e substitutivo, sim, tá? Assim como o holocausto, de uma certa maneira, também tinha, tá? Mas aqui realmente era em prol de pecados, literalmente em prol de pecados. Verso 8: depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, o lóbulo do fígado, e removerá todas as partes juntos com os rins, como se faz com os animais apresentados no sacrifício pacífico, na oferta de paz, tá? Então, a continuação do sacrifício é igualzinho ao sacrifício pacífico que a gente estudou no capítulo 3, tá? O que acontecia aqui no caso do sacerdote, de sacrifício em prol do pecado do sacerdote. Ele começava
da forma que a gente viu lá em cima, pegando parte do sangue, levando lá dentro, aspergindo o véu, pingando no altar, vem para fora, derrama o sangue ao redor do altar ali e depois tira a gordura, tira os rins e tira o fígado, que são partes ali importantes, né? Que tem certo valor espiritual até, né? Culturalmente, lá no contexto da época deles, eles separavam e queimavam tudo aquilo ali, tá? Mas não termina aí não. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre um monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha, tá? Esse mesmo contexto, justamente, Elísio, Hebreus 13, 11 e 12, né? Você colocou Hebreus 13, 13, né? Tá lá escrito lá, o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, que tá escrito lá em Hebreus 13, 11. Enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Agora Hebreus 13, 12 fala, da mesma forma Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Aí você vê que o escritor de Hebreus pega lá a cerimônia que acontecia no Antigo Testamento e translitera assim, né? Traz ali o significado disso no sacrifício de Cristo e no porquê de Cristo ter morrido no Gólgota, né? Ter morrido fora da cidade, não dentro da cidade. Tudo isso aí tinha significado, né? Já era uma certa profecia da parte de Deus na ritualística ali da cerimônia, apontando como Cristo iria morrer, e o autor de Hebreus percebe isso e escreve na sua carta dizendo que assim como os restos mortais ali daquilo que foi consumido no altar era queimado do lado de fora, Cristo também morreu do lado de fora para santificar aí a cidade, santificar aí o povo dele, né? Se cumpriu aí também no sacrifício de Cristo essa passagem. Louvado seja o Senhor, tá? A partir do verso 13 nós vamos agora para os sacrifícios em prol dos pecados do povo, tá? Quando você lá no primeiro sacrifício, você percebe que o sacerdote entra com sangue dentro do lugar santo. Você vai ver que acontece a mesma coisa nesse segundo sacrifício. Por que entra dentro do lugar santo? Porque o pecado cometido pelo sumo sacerdote contamina o tabernáculo. E é por isso que ele leva sangue lá para dentro e asperge o sangue no véu e no altar de incenso, meio que para purificar o templo, tá? Porque o sumo sacerdote pecou, porque o sacerdote pecou. Quando a gente vai para os sacrifícios em prol dos pecados do povo, que é de forma generalizada, os pecados do povo também contaminam aí o tabernáculo. E a gente vai ver que acontece a mesma coisa. Eles levam sangue lá para dentro e fazem o mesmo ritual. Porque o foco disso é purificar também o templo com aquele sacrifício. Tá bom? Então o verso 13 fala: se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, tá vendo que é um pecado por acidente, um pecado meio na ignorância, a pessoa não sabe que cometeu o pecado, né? Não percebe, tá? Mas o versículo fala, ainda assim será culpada. Presta atenção, se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum mandamento do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Então, somos culpados independente se sabemos ou não daquilo que estamos fazendo. Somos culpados, tá? Somos pecadores e merecedores da punição, mesmo sabendo disso ou não. A evidência de que nós somos pecadores na Bíblia, é o que Romanos ensina pra gente, é que a morte reinou de Adão até Moisés. Mesmo sem a lei escrita.
Não havia lei escrita para saber o que era pecado e o que não era. Mesmo assim, todos morreram. E todos morreram como evidência de que nós éramos pecadores. Todos eram pecadores e por isso todos morreram. Porque o salário do pecado é a morte, tá? Então, às vezes existe uma falsa segurança de que Deus terá misericórdia daqueles que nunca ouviram o evangelho. Esse verso aqui fala que o sacrifício está sendo feito por causa de algum pecado que foi cometido mesmo sem saber, mas mesmo sem saber, a pessoa que cometeu o pecado é culpada do pecado que ela não sabe. E às vezes as pessoas têm uma falsa segurança de que se não ouvir o evangelho, se alguém não ouvir o evangelho em algum lugar, ele vai ter uma esperança de ser salvo, porque ele não teve a oportunidade de ouvir o evangelho. Se isso fosse verdade, se alguém pudesse ser salvo por estar na ignorância, qual seria a pior coisa que você poderia fazer com essa pessoa? Se houvesse possibilidade da pessoa ser salva porque está na ignorância, porque não sabe de Cristo, não sabe da palavra de Deus, não sabe o que é pecado, não sabe o que é nada, qual é a pior coisa que você poderia fazer para essa pessoa? Se houvesse possibilidade dela ser salva por estar na ignorância, qual é a pior coisa que você poderia fazer para essa pessoa? Para atrapalhar ela? Qual seria? Se existe uma tribo indígena no meio de uma floresta, isolada, e ninguém nunca chegou até lá, ninguém nunca evangelizou, e a ignorância traz uma certa segurança de que todos aqueles índios que estão lá podem ser salvos, porque eles nunca ouviram o evangelho, nunca ouviram a respeito de Jesus, não sabem de nada de salvação. Se esse contexto é real, verdadeiro, se esse contexto fosse bíblico, qual era a pior coisa que você poderia fazer com essa tribo indígena lá no meio da floresta? Se a ignorância fosse algo positivo e algo que levasse para a salvação, qual a pior coisa que você poderia fazer com este povo que está lá? Alguém sabe me dizer? Já dei muitas dicas aqui, se eu falar mais que isso eu acabo falando a resposta. Eu acho que dá para vocês deduzirem, né? E aí? Qual é a pior coisa que você pode fazer com a pessoa que está na ignorância, se a ignorância fosse justificativa para ser salvo no dia do juízo? O que é que você não deveria fazer para essa pessoa? Quando eu falo pior coisa, você não deveria fazer isso com essa pessoa. Se ela é ignorante e ela não sabe, o que é que você poderia fazer que atrapalharia a ignorância dessa pessoa e ela deixaria de ser ignorante? Então esse Deus designou para a perdição sem que ele tivesse a oportunidade de ouvir o evangelho? Não, você já está escambando para outro contexto, André, que não é o que eu trouxe aqui, tá? Não é o que eu estou querendo trazer para a reflexão agora. O que eu estou querendo trazer para a reflexão agora é que o pecado, mesmo cometido por acidente, não tinha justificativa ou desculpa diante de Deus. Alguém deveria pagar por este pecado feito na ignorância, tá? É isso que ele fala. Mesmo se não der conta disto, ainda assim a pessoa é culpada. Se a salvação pudesse vir através da ignorância, a pior coisa que um cristão poderia fazer com uma pessoa que está na ignorância era falar de Jesus para essa pessoa que está na ignorância. Se a pessoa não sabe nada de Jesus, não sabe nada da Bíblia, não sabe nada de perdição, de salvação, não sabe de nada, e ela não saber nada seria algo positivo que poderia contar para o benefício dela diante de Deus no dia do juízo, ela nunca ouviu falar, então por causa daquela nunca ouviu falar, ela poderia ser salva por ignorância. Se isso fosse realidade, a pior coisa que um cristão poderia fazer com quem não entende é explicar e ensinar e pregar o evangelho para essa pessoa. Porque se ela estava na ignorância, não sabia nada, e ela tinha chance de ser salva, no momento que você fala para ela, tem que se arrepender. Ela tem que se render. Ela tem que ter um encontro pessoal com Cristo. Tá? Antes ela estava na ignorância, mas a partir do momento que você falou do evangelho para ela, explicou para ela, agora ela já sabe. Ela tem que tomar uma posição. Tá?
E é por isso que não faz sentido realmente as pessoas acharem que porque as pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Jesus, que há algo de positivo ou de seguro nisso, mas eles nunca ouviram falar de Jesus. Não, é por isso que Jesus mandou ir em todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, num caráter de urgência. Porque essas pessoas que estão morrendo sem saber dele, nessas culturas afastadas aí, onde não se tem a pregação do evangelho, estão morrendo perdidas. E Deus deu a responsabilidade para a propagação da mensagem que salva essas pessoas para a igreja. E a igreja tem que sair das quatro paredes, os irmãos têm que sair das casas, tem que ir para a rua, tem que pregar, tem que ensinar, tem que apresentar, porque o único meio de salvação é por meio de Jesus Cristo. E se não houver quem pregue, quem fale, quem ensine, como é que a pessoa vai receber a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Mas como ouvirão se não forem enviados as pessoas para poder falar a respeito disso? Tá? O que eu estou querendo mostrar é que esse versículo 13 aponta justamente para a necessidade do evangelismo, dos lugares, das nações onde o evangelho ainda não se chegou. Deus não tem como inocente o pecador. Mesmo aquele que está na ignorância e não sabe que é pecado aquilo que ele está fazendo e vivendo na cultura pagã dele, adorando deuses, falsos deuses e tudo mais, sacrificando criança e aí vai, né? Mesmo na ignorância, ele é culpado dos pecados dele. Se ele não receber a revelação da verdade, não ter oportunidade de entender, compreender e ter um encontro pessoal com Cristo, se ele morrer na ignorância, ele está perdido. Ele está perdido. É por isso que há urgência em nós enviarmos missionários para todos os lugares, porque todo santo dia tem pessoas morrendo sem Cristo. E o destino dessas pessoas é o lago de fogo no dia do juízo. Não tem para onde fugir, tá? Então, Deus não tem como inocente o culpado. Deus não tem como inocente o culpado. Deus pode perdoar o culpado e inocentá-lo através de Cristo. Mas para isso a pessoa tem que se render a Cristo. Tem que entregar sua vida a Cristo, crer no evangelho, crer no sacrifício, para que aquilo que Cristo fez sirva para ela. Se ela não se render, não ter um encontro pessoal com Cristo, ela não vai ser salva. E na ignorância ela morre, e na ignorância ela está condenada. No dia do juízo, será lançada no lago de fogo. Infelizmente, e é isso que o evangelho prega, é isso que a palavra ensina, tá? Elias colocou assim: eu creio que mostrar a eles que pior do que a sua ignorância é viver. Não, realmente é ser lançado no lago de fogo. Se arrependam e creiam no único capaz de mudar sua trajetória. É porque algumas vezes as pessoas falam: mas e aqueles índios que estavam lá no meio da floresta? Missionário nenhum nunca conseguiu chegar lá, aprender a língua, pregar o evangelho. Deus vai condenar essas pessoas? Sim, vai. Não tem pra onde fugir. É isso que esse versículo 13 está ensinando. Tá? Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, eles não sabem que pecaram, ainda assim será culpada. Não é porque você está na ignorância que o pecado não exista. O pecado existe, mesmo você não sabendo. Existe o pecado. Há a afronta contra Deus, há o pecado contra Deus. Mesmo você tendo consciência disso ou não, existe, tá? E é por isso que nós temos que pregar o evangelho para toda criatura. E irmos e pregarmos, tá bom? Verso 14. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho
e matarão diante do Senhor. Possivelmente cada um dos chefes das tribos, né? Cada tribo deve ter um chefe, esse chefe vinha, todos eles colocavam a mão sobre o novilho e matavam o novilho ali, como o sacerdote fez, eles faziam agora. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda da congregação. Fez a mesma coisa que ele fez por ele, né? Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente à cortina interna, que é aquela cortina que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Em seguida, colocará um pouco de sangue nas pontas do altar. Eu já mostrei para vocês a figura do altar de incenso, né? Não é esse altar que está aí não, é esse outro aqui. Esse altar aqui, lá dentro da tenda tem um altar de incenso. E aí você pega um pouco do sangue e coloca nas pontas deste altar de incenso aí, que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar. A base do altar é essa que eu acabei de tirar aí, vou colocar de novo. O altar é esse. A base desse altar se colocava aí o restante do sangue e a entrada do tenda da congregação, né? Verso 19, depois removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Da mesma forma que aconteceu lá em cima, separar a gordura dos rins, os rins, né, o fígado, né, vai queimar tudo isso aí no altar e o que sobrar vai ser levado para fora. Aí, quer ver? Deste modo o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o resto do novilho e levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta de pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Então, somente nesses 2 tipos de sacrifício aqui no capítulo 4, é que se vai lá dentro e joga sangue no véu, pinga sangue nas pontas do altar, queima as gorduras ali, o rim e o fígado, e leva o resto do animal para ser queimado do lado de fora do arraial, tá bom? Somente nesses 2 primeiros acontece dessa maneira. A partir do próximo sacrifício, que é o sacrifício pelo príncipe, por aquele que era a autoridade da tribo, né, o chefe da tribo, de cada uma das tribos ali de Israel, a gente vê que agora já não é mais novilhos que vão ser sacrificados. Vai ser outro animal que vai ser sacrificado e a cerimônia vai modificar um pouco. Não vai ser como as de cima, tá? Em cima, tanto a de sumo sacerdote quanto a do povo, de forma generalizada, eles entravam dentro da tenda porque tanto o sacrifício tanto o pecado cometido pelo sumo sacerdote como o pecado cometido pelo povo em geral contaminavam o tabernáculo e havia necessidade de purificar o tabernáculo. É por isso que levava o sangue lá para dentro e aspergia o sangue no véu e no altar de incenso que estava lá, tá? A partir do sacrifício feito pelo príncipe e por qualquer pessoa individualmente, não há necessidade de entrar lá dentro e purificar o tabernáculo não, tá? Esse tabernáculo com os demais pecados só será purificado uma vez no ano, né? Com aquela purificação que faz, aquela cerimônia chamada Dia da Expiação que acontece, tá bom? A gente vai falar sobre isso posteriormente quando chegar o capítulo, tá bom? Então lá, vamos pro verso 22 agora. Os sacrifícios pelos erros dos príncipes. Aí eram os chefes das tribos aí de Israel, tá? Se um dos líderes do povo pecar, um dos líderes das tribos aí, né, pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Repete a mesma coisa, tá vendo? A ignorância não é justificativa para ser perdoado diante de Deus. Se você pecou, mesmo na ignorância, você é culpado pelo pecado pelo afronto e pelo pecado que você cometeu. Vani, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, Noemi. Dai, você tá sumida, hein, Dai? Você tá sumida, Dai. Desaparece não. Edna, seja bem-vinda. Diana, Deus abençoe. Brendo Pereira. Ana Maria. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí, tá? Verso 23. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará
como oferta um bode, tá? Lá em cima era novilho, tanto para o sumo sacerdote quanto para o povo era um novilho, um bezerro, né? E aqui era um bode agora, tá? Bem mais barato, bem mais em conta, sem defeito. Não podia ser defeito porque isso aponta para Cristo, tá? Verso 24. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É oferta pelo pecado. Verso 25. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e a colocará nas pontas do altar de holocausto, que é esse altar que está aí. Não é aquele altar de incenso lá dentro da tenda. É esse altar grande que parece uma churrasqueira enorme que ficava do lado de fora, tá? Então ele matava o bode, pegava o sangue e colocava um pouquinho de sangue em cada um dessas pontas, desses chifres que você está vendo aí nesse quadrado, tá? O restante do sangue ele derramará na base do altar, que é onde estão essas pedras aí. Então jogava o sangue ao redor do altar de holocausto. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta pacífica. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Agora vem o último tipo de sacrifício, dentro do capítulo 4, que é os sacrifícios pelo erro de qualquer pessoa, individualmente. Uma pessoa lá pecou e depois descobriu que pecou, vai lá e leva sua oferta pelo pecado, né? A sua oferta pelo seu próprio pecado, tá? E a gente finaliza a partir desse último aqui agora, tá? Verso 27 fala: se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Tá frisando. Quando perceber seu pecado, porque só vai levar quando ele notar que ele pecou. Às vezes ele pecou, passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 meses, de repente ele descobre que era pecado aquilo que ele fez. Lembra, ou fica sabendo, ele pega e leva lá uma cabra, que a gente vai ver aqui agora, né? Quando perceber seu pecado, ele apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Lá em cima era um bode, aqui embaixo uma cabra. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto, que é esse altar que vocês estão vendo aí na figura. Cada um desses chifres ele pega um pouco do sangue da cabra e coloca na ponta do altar. O restante do sangue ele derramará na base, onde estão as pedras aí ao redor desse quadrado. Ele jogava o sangue ao redor aí da pedra, tá? Verso 31, em seguida removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz. E como é que se faz com a oferta de paz, né? Tira a gordura, toda a gordura dos rins, né? Igual fazia lá no sacrifício de paz, e remove tudo isso aí e queima, né? Diante do Senhor. E queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Desse modo o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada, tá? Se alguém trouxer uma ovelha, não trouxer uma cabra, mas trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito a ovelha. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto, do mesmo jeito que aconteceu com a cabra. O sacerdote molhará o dedo no sangue, da mesma maneira, e a colocará nas pontas do altar, do mesmo jeito que tem feito ali desde o sacrifício pelo erro do líder, né? O restante do sangue ele derramará na base. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro, apresentado como oferta de paz, e a queimará no lugar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada, tá? Então esse capítulo 4 trabalha os sacrifícios em prol dos pecados cometidos por acidente ou por ignorância, tá? A pessoa não sabia, cometeu pecado, quando ela soube, ela foi lá e levou o animal para ser sacrificado, tá bom? Ou ela vacilou, tropeçou, estava fraca e cometeu pecado ali no momento de fraqueza, pode ir lá.
Mas aqueles pecados de rebeldia, obstinados, enfrentando ali a autoridade, esses pecados aí não tinha expiação não, viu? Era o juízo que era feito ali era morte mesmo, tá? Não tinha perdão diante de Deus não tinha sacrifício em prol desses pecados de rebelião, de rebeldia contra a autoridade de Deus não, tá? Ou autoridades constituídas por Deus não. Deus matava mesmo, tá? A gente vai ver isso. Quando o pessoal se levanta contra Moisés, a gente vai ver que Deus vai matar o pessoal. E não vai só aqueles que se levantaram, vai eles e a família, e os animais, vai tudo. Daí você percebe o quão perigoso é. O quão perigoso é quando alguma autoridade não está na presença do Senhor. As consequências afetam as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, tá? A Bíblia fala, ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Quando o diabo consegue derrubar um pastor de uma igreja, muita gente se desvia no processo, tá? E é por isso que Deus trata aqui o sumo sacerdote e exige do sumo sacerdote aí um novilho muito mais caro. Exige que a cerimônia seja diferenciada, que ele traga o sangue diante de Deus ali no lugar santo, tá? Ele quer demonstrar que há uma responsabilidade, que há uma cobertura espiritual por parte do líder. E este líder tem que vigiar, tomar cuidado. Não é à toa que Deus repreende, manda repreender, né? A Bíblia manda repreender todos os líderes, todos aqueles que têm cargo, de maneira pública, em assembleia, diante da igreja. Você tem que corrigir o presbítero, o diácono, na frente da igreja, na frente de todo mundo. Enquanto que o leigo está sentado ali no banco, o pastor conversa com ele na casa dele, bota ele em disciplina, só fica sabendo o pastor e ele. Quando um diácono peca, quando um presbítero peca, quando um pastor peca, quando um líder de jovens peca, qualquer um que exerça autoridade na igreja peca, ele tem que ser repreendido diante de toda a igreja, tem que ser posto em disciplina de maneira pública para gerar temor nos corações dos demais. Tá? É isso que Deus, desde o Antigo Testamento, é o ensino que Deus coloca. É esse. Tá? Não é de passar na mão na cabecinha, não, ô, dó do irmão, o irmão se arrependeu, não vou falar nada para ninguém não, vão deixar aqui escondido, só aqui na diretoria, não precisa falar mais nada para ninguém não, porque o irmão já está arrependido. Não, Deus manda levar diante da igreja e repreender de maneira que todo mundo fique sabendo. Tá? Uma vez eu ouvi um presbítero que saiu da igreja por causa disso. Eu acho que ele adulterou, confessou para o pastor, confessou para a esposa perdoou, mas o pastor chegou, levou ele diante da igreja e deixou às claras o pecado que ele havia cometido, falou que ele estava disciplinado, que a esposa havia perdoado, que o casamento iria continuar, mas que ele seria afastado da função de presbitério, né, ali na igreja, e o presbítero não aguentou e saiu da igreja, foi para outra. Ele foi certo? Ele fez certo de sair da igreja porque ele foi repreendido diante de todos da igreja? De que o pecado dele foi mencionado e foi exposto ali para a igreja toda e a disciplina foi exposta para a igreja toda? O pastor fez errado em levar a público? O pastor fez o que a Bíblia manda fazer. E o presbítero aparentemente não estava ciente do que a Bíblia ensina, né? Porque não suportou a correção, preferiu mudar de igreja e sair de igreja. Triste, né? Triste. Então, este capítulo aponta para isso aí, tá, gente? Para isso aqui. Os pecados cometidos por acidente ou por ignorância, mas que devem ser reconhecidos como pecado e que têm consequências. E que Cristo pagou por eles também, tá? Cristo, assim, pagou por estes pecados. Vai colocando aí agora os seus pedidos de oração. André colocou, não se envergonhe de envergonhar o evangelho, de envergonhar a Deus, a Cristo, né? E quer ter o pecado. Justamente. Pra você ver, né? É uma incoerência, né? É uma incoerência. Na hora de pecar, errar e tudo, não tá com vergonha de nada.
mas na hora de ser corrido fica. Gente, eu vou falar, vai colocando seus pedidos aí, enquanto vocês estão colocando seus pedidos de... Eu acho que eu não coloquei Levítico, deixa eu só colocar aqui um pouquinho, porque depois eu tenho que salvar. Vai colocando seus pedidos de oração, que a gente vai orar e concluir a live. Enquanto vocês estão colocando aí, eu vou colocar aqui um vídeo, porque a Jornada ao Santuário, que é a mentoria que eu faço aí quinzenalmente, está em promoção, gente. Então, quem quiser entrar, já temos 9 mentorias lá feitas. Quem quiser entrar e participar aí da Jornada ao Santuário, basta aproveitar o cupom aí, Quero75, e entrar na jornada e participar conosco. Eu vou passar o vídeo aqui dando as instruções para vocês verem. Enquanto isso, vocês escrevem aí para mim os pedidos de oração. A mentoria está com 75% de desconto. Basta tocar em 5 links, você vai abrir esses links. Lá no último link, Jornada ao Santuário, está lá o cupom Quero75, que você vai escrever em maiúsculo lá no site da Hotmart. Você toca e vai abrir aí o site da Hotmart. Você vai lá, o valor cheio é R$197, mas você coloca comprar e vai abrir aí a página de pagamento. Você tem um cupom de desconto, você vai tocar nesse tem um cupom de desconto e vai escrever aí, maiúsculo, Quero 75, tá? E vai colocar em aplicar. Quando aplicar, você vai ver que o valor vai receber um desconto de quase R$150. O valor vai passar a ser R$49,25 ou 7 parcelas de R$7,87. Fica bem baratinho, você preenche aí todos os seus dados, e-mail, confirma e-mail e tudo mais, porque você vai receber o acesso lá no seu e-mail, tá? E preenche tudo aí com cartão, faz o seu pagamento e entra dentro da Jornada ao Santuário. Tem um conteúdo amplo lá dentro, tá? Tem de bônus os estudos sobre as parábolas de Jesus, tem feminilidade bíblica também, mais de 15 lives lá também, como bônus, e você vai poder participar das mentorias que a gente faz quinzenalmente. Ainda faltam umas 6 ou 7 mentorias para a gente terminar aí a Jornada ao Santuário, tá? Vejo vocês lá dentro. Deus abençoe. A paz, Senhor. Pronto, né? Já temos 9 mentorias. Meu testemunho de como Deus libertou do ateísmo está lá também. Além aí da série de estudos de feminilidade bíblica, as parábolas de Jesus também estão lá. E aí nós vamos entrar agora, vamos falar a respeito do novo nascimento, tá? Como acontece, o que é que deve ocorrer, acontecer, como... A gente vai falar sobre o novo nascimento, as próximas mentorias vai estar voltada para isso, tá bom? A mentoria 9 está aberta, o link está lá no minha bio, você toca lá no link, vê lá mentoria, as evidências da salvação, toca, assista a mentoria número 9 para você se examinar, para saber se você realmente teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Manda o link da mentoria, está aberto para outras pessoas, tá? Que precisam se examinar para saber. Às vezes a pessoa se considera um cristã, mas você sabe que dá muito mau testemunho, não busca Deus, e ela tem certeza que é salva, mas... né, pelo fruto você conhece a árvore. Manda a mentoria para essa pessoa, para se examinar, para ver se realmente ela tem os frutos de uma conversão verdadeira. A mentoria está aberta, o link está lá na bio, mentoria, evidências da salvação. Manda para a pessoa que você quer e você mesmo assiste, tá bom? Quem precisar aí, tá? Entra aí, porque essa semana possivelmente a gente vai ter mentoria na sexta-feira. Vani colocou oração por minha vida. André colocou oração pelos seus projetos de MAB, amém. Por todos os que estão aqui, pelos meus pais, pelo lado das minhas filhas e a salvação do meu esposo e de uma das minhas filhas, amém, André. Vamos estar orando por todo mundo. Vani colocou oração pela minha vida e esposo Ronaldo Miranda. Elis colocou orem por minha família e mãe e minha vida. Queria também pedir orações em favor da família de nossa vizinha que ontem faleceu em São Paulo. Misericórdia, Deus. Amém, Elísio. O Mocó também morreu, né? O que fazia a chave, né? Recentemente aí aqui na Itaiobeiras. Daniele Miranda, Euclides, Gustavo Miranda, Gabriela, Isabela Miranda, Maria Adelaide. Orar por Priscila. Amém, amém, amém. Tranquilo, vamos estar orando por todos agora, agradecendo aí Deus pela oportunidade e orando para que Deus venha entrar em providência aí nas necessidades de todo mundo, tá, gente? Obrigado, vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, viemos lhe agradecer
por mais essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, por mais essa live, pelos ensinamentos extraídos aí deste capítulo. Hoje compreendemos aí que mesmo os pecados cometidos por acidente, ou mesmo aqueles que são feitos na ignorância, nós não somos inocentes diante deles, ó Deus. E o Senhor proveu para nós aí uma solução através do sacrifício de Cristo ali na cruz por nossos pecados. Mas o Senhor exige de nós submissão total e completa ao senhorio de Cristo, a nossa rendição completa ao senhorio de Cristo, a nossa entrega completa da vida ao governo aí do Teu Santo Espírito por meio de Cristo. Então que o Senhor venha trabalhar nos corações daqueles que ainda não se renderam e venha capacitar aqueles que se renderam a caminhar em espírito, de maneira a viver em santidade diante de Ti, de maneira a ser instrumentos em Tuas mãos para sermos, abençoados e sejamos também canal de bênção àqueles que estão ao nosso redor, tá? Venha lhe apresentar aqui os pedidos que foram feitos essa noite. André intercede pelos projetos meus de Mábia, pela vida dela, do esposo que precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Apresentou aí a sua família, as filhas, a filha que ainda não se rendeu a Cristo. Ó Deus, o Senhor sabe. Opera aí o milagre onde é necessário, o aperfeiçoamento onde é necessário, a força, a graça onde é necessário. Toma aí a tua serva em tuas mãos e continue aperfeiçoando isso. Eliso roga por ele mesmo, pela família, pela vizinha que veio a óbito, ó Deus, pela família aí que está sofrendo este óbito. A gente apresenta aqui também a família do Mocó Chaves, ó Senhor, que também faleceu este final de semana. Que o Senhor venha estar atuando, que eles possam nesse momento serem consolados e possam também refletir a respeito da morte. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Em algum momento a morte vai chegar, se Jesus não voltar antes, vai chegar para todos. E que o Senhor venha trazer reflexão neste momento para que as pessoas possam se examinar e avaliar se têm vivido de maneira a honrar, exaltar e glorificar Teu santo nome, Deus. Que sejam oportunidades criadas aí para uma auto-reflexão, para que haja arrependimento de pecado e, quem sabe, rendição ao senhorio de Cristo. A Vani apresentou aí o esposo, a filha, os filhos, as filhas, todo o pessoal que constantemente aqui ela coloca aqui os nomes para nós intercedermos. O Senhor sabe o contexto da vida de cada um, o Senhor sabe a necessidade do Senhor na vida de cada um, então que o Senhor vá agindo de maneira a suprir as deficiências, Deus, e que haja um constante caminhar aí segundo o Seu projeto, o Seu propósito na vida dela. Abençoa a vida dela aí, lhe dê cada vez mais sede, fome de intimidade ou comunhão mais profunda contigo, Senhor. Capacita aí Tua serva a ser um instrumento de bênção onde quer que o Senhor a colocar. Vai abençoando, Deus. Quero lhe apresentar a minha vida, a vida de Mábia, a vida de Esther, meu sogro, minha sogra, meus pais, o ministério aqui na igreja, o pastor, a família pastoral, os vários departamentos aqui, os projetos, a convenção dos pastores que vai ocorrer semana que vem. Ó Deus, vai aí trabalhando em nós, em nossos corações, vai nos aperfeiçoando. Precisamos de Ti, nada podemos fazer sem Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Vá assim nos guiando e nos capacitando a vivermos de maneira a honrar, exaltar e glorificar Teu santo nome. Quero lhe apresentar aqui este perfil, este ministério online aí, virtual, que o Senhor tem me permitido desenvolver. Rogar pelas pessoas que o Senhor tem trazido, por aquelas que o Senhor já trouxe, aquelas que o Senhor vai trazer. Então, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles, ó Deus, e venha estar usando todo o conteúdo que eu compartilho aqui para uma reflexão das pessoas que precisam entender o que é viver para Cristo, ó Deus, o que é viver em santidade. Sei que a maior parte dos meus vídeos são vídeos de exortação, vídeos que puxam a orelha. Que o Senhor venha
ungí-los aí, Senhor, e no momento em que as pessoas estiverem assistindo, que seu Santo Espírito venha quebrantar os corações endurecidos e haja uma alta reflexão e um quebrantamento para que haja transformação de vida, haja aperfeiçoamento e salvação naqueles que necessitam, Deus. Que o Senhor venha estar assim nos abençoando, nos dando uma boa noite de sono e nos trazendo amanhã à noite às 9h30 para que possamos ler aí Levítico capítulo 5. Obrigado, Deus, por tudo. Você conosco nos abençoando. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor Jesus. André colocou, eu falei acima, esse Deus, mas queria dizer, então se Deus, porque falando esse parece que não o conheço como meu Deus. Amém. Vani colocou aqui no final, pela minha tia Laurentina, seu filho, meu primo, faleceu, tu misericórdia, Deus. Eu ouvi só agora, Vani. Que Deus venha ter misericórdia aí. Era cristão? Ele era cristão? O seu primo era cristão? Espero que seja, né? Espero que seja. Muitos cânceres estão saindo aí em pessoas jovens agora, ultimamente, né? Coisas estranhas estão acontecendo aí. Não era cristão. Ai, Senhor, é isso que é triste. Gente, o mundo tá indo de mal a pior, tá? Depois que eu terminar aí a jornada ao santuário. Amém. Amém. Então você evangelizou ele, né? Antes do óbito. Descansar em Deus agora, amado. Em Deus. E aguardar aquele grande dia, né? Guardar aquele grande dia. O mundo tá indo de mal a pior, gente. A situação não tá boa, tá piorando. E a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque o mundo jaz no maligno. E Deus tem permitido que certas autoridades assumam aí o governo, não só no Brasil, mas no mundo afora. E essas autoridades, por mais que Deus permita que elas estejam lá, não estão na direção de Deus, no sentido de respeitar os princípios e os valores de Deus. A gente sabe que o mundo tem que ir de mal a pior até que o anticristo surja. Então vai haver um distanciamento dos valores e dos princípios cristãos, tá? Então nem tudo aquilo que reluz é ouro. A própria Bíblia fala que Satanás vem como anjo de luz e que ele vai vir, o anticristo vai vir ali querendo ser Deus, se portando como Deus, tá? Então a gente tem que começar a ter discernimento, tá bom? Não ter uma confiança cega em qualquer tipo de autoridade que se diga. Tem que começar a ver nas entrelinhas, com um olhar mais profundo, que transponha a materialidade e vá para o espiritual, tá? Quanto mais próximo o anticristo estiver de surgir, mais enganos existirão para prejuízo do povo de Deus e do ser humano, tá? Então, mas amém. Projetos para o futuro. Eu não posso estar falando de muita coisa aqui não, porque o Instagram não gosta. Eu acabei de ser monetizado, eu não quero perder isso aí agora não, tá? Mas ó, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Nos vemos aqui amanhã. E amanhã nós iremos ler aí Levítico capítulo 5. Então separe um tempinho aí do seu dia, leia o capítulo 5 de Levítico e amanhã esteja conosco para a gente concluir aí a leitura bíblica dessa semana, tá? E aí a gente só volta na segunda-feira, viu? Um grande abraço e vejo vocês aqui amanhã. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença de todos. A paz do Senhor. Fui.